Tô com a palavra na cabeça aqui, tem que lembrar qual é o capítulo, mas é 1 Tessalonicenses. Tô com isso na cabeça desde ontem. Tem que saber qual que é o capítulo. Gripado, trabalhar à noite. Vou pegar aqui um pouquinho do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Eu já pego logo esse primeiro versículo, né, e já fico pensando, né, quanta gente que fica gastando o tempo dos outros à toa. Estou escrito aqui: vós sabeis, irmãos, que a nossa entrada para convosco não foi vã. Tem gente que gasta o tempo dos outros à toa, irmãos. Tem gente que gasta o tempo dos outros à toa. Quem está fazendo o trabalho sabe do seu propósito, sabe que não é vã a sua luta, a sua labuta, o seu esforço, mas tem gente que sobre si mesmo torna vão o tempo que aquela pessoa acabou perdendo, investindo em quem não queria andar, quem não queria ir para frente, quem assim ouve, mas não pratica. E eu vou falar bem sinceramente, isso aí é desanimador. É muito desanimador quando você procura de verdade fazer a vontade de Deus e até mesmo os próximos, eles desanimam você. Até mesmo a sua própria casa, a sua própria família desanimam você. Aí pensamos aqui como esse versículo, ó. Bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Não foi vã. Ou seja, você sabe que o que você está fazendo é o certo, né? Você sabe que o que você está fazendo foi o que você foi comissionado para fazer por Deus, não por ninguém, não por homem nenhum, por Deus. Você sente esse chamado, você sente esse impulso do Espírito de Deus para fazer. Só que tem muita gente que às vezes gasta o seu tempo à toa, atrasa o seu chamado, desperdiça seu tempo. Então também, pegando até o gancho desse próprio versículo aqui, preste atenção aí se você não está gastando tempo. Mas a gente tem sempre investir nas pessoas, acreditar até o fim. Não. Depende. A bênção de Deus, ela é condicional. A graça não foi de graça, e nem é de graça, e nunca vai ser de graça. Quem prega que a graça é de graça é um idiota.
porque a graça custou um preço muito alto. E se você é um cavaleiro da graça, você é um cavaleiro do céu, você é alguém que procura fazer a vontade de Deus, você tem que ver direitinho se você não está investindo o seu tempo, o seu conhecimento na direção errada, em gente que não vai andar, em gente que não vai combater junto contigo ali, ombro a ombro. E outro detalhe também é: preste atenção muito bem em quem está ombro a ombro contigo. Não fique ombro a ombro com jugo desigual, porque você só vai se cansar, vai batalhar suas batalhas e as batalhas da pessoa com quem você está, seja cônjuge, seja namorada, seja colega de trabalho, seja colega da rua, seja no ramo empresarial, seja em amizades, seja de coleguismo. Cuidado, porque aí às vezes você vai estar sofrendo um jugo desigual desnecessariamente e que você mesmo escolheu. Então você vai ter que carregar, né? Mas dependendo da situação ainda tem como você reverter. Então cuidado com amizades, cuidado com sociedades, cuidado com algumas coisas que podem cansar você e atrasar o seu ministério. Tudo isso falamos com um versículo só. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Então o resumo disso é: ele sabe, né? E quem está ouvindo, quem leu isso aqui também, sabia que o que ele estava falando é verdade. Mas só que hoje as pessoas, mesmo sabendo que o que você está falando é verdade, elas mesmo assim gastam você, elas cansam você e não cumprem a verdade. Então cuidado com o tempo e com o desprendimento de energia que você está gastando em coisas que não vão valer a pena daqui a um tempo, tá bom? Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano. Preste atenção nesse versículo, por favor. Se você quiser crescer, né? Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Aqui a gente podia parar aqui e falar assim: irmãos, vamos fazer aqui uma conferência de 3 dias falando sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Quantos não são os ditos homens de Deus por aí que estão pregando, falando, mas são sepulcros caiados, são lata vazia, símbolo que retine, mas não tem sentido algum, e o som deles não chega aos céus. São, como em outra parte diz, evangelho de persuasão humana, técnica de persuasão humana. Se ele disse aqui que a exortação não foi com engano, é porque tem exortação com engano, tem exortação que é para enganar, entendeu? Tem exortação que é aquele tipo de exortação assim, tipo assim, ó: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sabe por quê? Porque eu não vivo o que eu estou falando. Eu não vivo, mas eu estou te exortando. Então você me obedece, porque eu sou líder. Líder. A nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia. Gente, quanta gente podre aí, quanta gente imunda, falando da palavra de Deus abertamente nos altares desse nosso Brasil baronil. E Deus está reservando um lugar quentinho e aconchegante para eles. Eu vou ver isso, eu vou ver, eu vou estar lá para ver.
Deus quiser e Deus quer. Estou trabalhando para isso. Sabe por quê? A Bíblia diz assim também em outra parte: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Então eu fico indignado quando eu vejo muita gente que se diz servo de Deus e não tem sede de justiça. É um crente apático, um crente banana, um crente Maria vai com as outras, um crente, sabe, crente bocó, tudo concorda. É isso aí, mano. Que bênção, hein, pastor? Que bênção, hein? Puxa saco de pastores. Puxa saco de pastores. Eu ia falar uma coisa aqui bem feia aqui, mas eu não vou falar porque, né, para manter discrição aqui, para manter uma postura eclesiástica. Eu estou de gravata, tudo aqui, ó, gravata. Então, quantos tem puxa-saco? Quantos são os puxa-saco de hoje? Do pastor, da bispa, do bispo. E o mais impressionante é que essa gente, o que acontece? Por isso que eu falo, irmãos, eu tenho pregado já faz uns anos, anos. Você que vê esse vídeo aí que não me conhece, já faz anos que eu falo esse mesmo tipo de coisa. E essa gente tem a mesma Bíblia aqui, ó. Eu falo, né? Aqui, ó, Bíblia, Palavra de Deus. Como eu tô falando aqui, ó. Tô lendo, dá pra enxergar aí, ó. Tessalonicenses, deixa eu ver. Olha lá. Tessalonicenses, tá? Então tem anos que eu falo o mesmo tipo de coisa. Essa gente ordinária tem a mesma Bíblia que eu e você na mão. Por que não mudam? Por que não progridem? Por que não vão à frente? Por que não saem do lugar? Crentes apáticos, crentes fracos. Depois de anos de igreja, a gente fraca pra caramba. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Então chega um ponto em que você vê que a pessoa ela está estagnada, ela não sai do lugar. E não há o que você fazer, que você vai empurrar, você vai. Não tem o que você fazer. Você ora e. Mas isso aí vou criar uma palavra agora. É indignante. É indignante, não é? É indignante. Indignante. Criei a palavra agora, nem sei se existe essa palavra. Indignante. Grava aí, nota aí. Já que estão acostumados a fazer mudanças no acordo ortográfico da língua portuguesa, né? Eles estão. A coisa está tão ruim no Brasil. Eles estão pegando gírias populares, sabe? Atestado de burrice coletivos e transformando em regra da língua portuguesa. É isso. E parabéns para quem gosta desse tipo de merda líquida. É isso aí. Infelizmente é assim. Mas mesmo depois de termos padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas você conhece de verdade ousados em Deus? Que vivem experiências bíblicas mesmo, experiências de Deus. Quantas pessoas você conhece assim, hoje, no nosso dia 2023? 2024? Não, 2023. Deixa eu ver aqui no relógio, peraí, gente, trabalhar à noite, a cabeça fica meio... 2023. O que acontece? Então, quantas pessoas você conhece hoje ousados em Deus de verdade? Que vivem experiências reais com Deus e em Deus? Coisas sobrenaturais, como escritos na Bíblia, como antigamente era normal. Quantas pessoas você conhece hoje aí? Aí você conta nos dedos. E se você achar duas, vai ser muito. Se achar duas.
É o retrato de hoje, é o retrato desse evangelho fajuto de hoje. Não estou dizendo que eu sou um super crente, porque eu não sou. Sei das minhas debilidades e fraquezas, mas sinceramente dá para eu reconhecer no espelho que eu não sou como qualquer outro aí fora. Sabe por que eu sei? Por causa disso aqui, ó. A palavra. Então, tem como você se autoavaliar. Por isso que eu falo que o salvo sabe que é salvo, e aquele que é condenado sabe que é condenado. Então, voltando à pergunta, quantas pessoas você conhece que são ousadas em Deus de verdade? Tem ousadia que vivem experiências de Deus. Experiências em Deus. Difícil, hoje está difícil. Algum cadeirante levantou da cadeira aí na sua igreja? Esses últimos 10 anos? Algum cego voltou a ter visão aí na sua igreja nesses últimos 20 anos? Não? Pois é. Então desculpa, esse evangelho que você está vivendo é um pouco mentiroso, tá bom? É o que eu tenho a te dizer sinceramente. Ah, mas e você já curou alguém? Anda comigo. Você ora pra... Anda comigo. Ousados no nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Ousados em Deus para falar o Evangelho de Deus com grande combate. Hoje em dia, ninguém está combatendo para falar o Evangelho de Deus com grande combate, coisa nenhuma. Sabe por quê? As pessoas não querem se indispor. Falar do Evangelho de Deus mesmo, você vai se indispor toda hora. É cansativo demais. É desanimador. Por quê? Porque você vê que as pessoas não querem isso. Elas querem viver. Mesmo os que estão dentro das igrejas, que dizem lá, te louvarei, não importam as circunstâncias. Já falei muito sobre isso e falo muito sobre esse louvor aí. Mesmo essas, elas querem viver suas vidas. Não querem saber de evangelho, não. Quer ver? Pega aí, ó. Eu vou ser bonzinho. Não pega nem a última semana, não. Pega aí, conversa com o irmão da sua igreja, aquele que você acha que é fervoroso mesmo. Você acha que é fervoroso, busca muito a Deus. Pergunta para ele, nesse último ano que passou, 2022, quantas pessoas que ele apresentou a Jesus? Pergunta. Você entende que aí, se você for colocar no prumo mesmo, tá tudo fora? O prumo que é Jesus, tá tudo fora. Tá tudo fora. Não adianta congressos enfadonhos. Eu já mostrei lá em Malaquias, reuniões solenes, que Deus vai jogar o esterco, o cocô na cara dessa gente, esses sacerdotes vagabundos, esses pastores pilantra. Deus vai jogar o cocô na cara deles, dessas reuniões solenes, essa porcaria. É congresso do não sei do que, é o congresso do não sei do que, é a conferência do não sei do que. E quantos estão sendo levados a Cristo de verdade? Homem por Cristo, mulheres de Jesus, mulheres salvas em Jesus, aleluia! Grande bosta, desculpa a expressão, grande bosta. Meu Deus, vocês são cegos. Vocês são cegos. Jesus está voltando aí, de fato. Talvez não demore muito. E vou encontrar. Ele vai encontrar uma parte. Uma parte fazendo dancinha, que vai continuar dançando na frigideira do inferno.
E a outra parte vai encontrar fazendo congresso e conferência. Tô gravando um vídeo aqui, mas tive que dar uma pausa rapidinho, porque esse discernimento aqui que Deus me deu foi muito boa. Jesus vai voltar e vai encontrar uma parte fazendo dancinha e a outra parte fazendo congresso e conferência. Então, o que tá valendo de verdade esse meio cristão aí, esse meio do evangelho aí? E vai ter a conferência, eu não estou criticando simplesmente a conferência dos homens que você fez na sua igreja, maravilhosa, a conferência das mulheres que você fez, o congresso das mulheres de cristãs, mulheres que honram ao Senhor. Nem seus maridos querem elas. Estou falando o que eu conheço da palavra, nem seus maridos querem elas. Quanta mulher aí que é um demônio dentro de casa. Um demônio. Ai, porque tem que amar como Cristo amou a igreja. Outro dia eu estava conversando com o irmão e ele falando. O amor que Cristo tem pela igreja, estava conversando, é um irmão que eu amo muito em Jesus, né? A gente conversa muito sobre esses assuntos mais sérios assim da palavra do Evangelho. E uma das características do amor que Cristo tem pela igreja é o amor sacrificial, né? O que é isso? É o amor onde Cristo se entregou. Ele ama tanto a igreja que ele se entregou por ela. E aí a mulher se disfarçando de cristã, usa desse jargão bíblico, tá? Para oprimir os maridos cristãos. E na verdade a maior parte é assim, tá? Não me interessa o que você vai dizer. Mas tem que amar como Cristo amou a igreja. É mesmo? Você se comporta como uma igreja de verdade? Você se comporta como alguém digna, da qual Cristo vai querer morrer por você? O amor sacrificial de Jesus já foi feito lá, ele já morreu na cruz pela igreja. E essa igreja vagabunda que está aí, essa igreja vagabunda que está aí, com a placa bem grande na frente dizendo Jesus Cristo é o Senhor, e a maior prova de sua mentira é que Satanás toma café, almoça e janta dentro de suas casas, normalmente, sem ser incomodado. Esse é o retrato das mulheres cristãs de hoje. Não gostou, irmã? Se converte. Não gostou, irmão? A escolha foi sua. Jesus não obrigou você a escolher a sua esposa. Só que aí, né, irmão? Tem que levar o seu fardo, né? Tem que, sabe, seguir. Aí você entende às vezes o espinho na carne. Você entende algumas partes da palavra de Deus quando você conhece essas coisas de perto. Sabe, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então quando você vive uma situação, você conhece. Quando você vive a palavra, você conhece. Eu vou falar assim sobre as mulheres. Eu comecei aqui falando do combate, falando do evangelho, né? Exortação como não com engano, nem como eu disse, mas como fomos aprovados para com Deus para o evangelho, nos fosse confiado, assim falamos. Aqui. Como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Quando é que você se torna ousado em Deus? Quando você conhece Ele. A boa parte das pessoas hoje, ditas cristãs, não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. E
não são ousados em Deus, porque não o conhecem. Não tem como. E se forem ousados em Deus, vão ser exatamente como os filhos do sacerdote Cefas, que tomaram uma surra do endemoniado, 7. Você vê que não valiam nada, nenhum dos 7. Filho de sacerdote, filho de pastor, filho de líder. Ei, demônio, sai em nome de Jesus é quem Paulo prega. O demônio é bem catedrático, né? Pera aí. 2 e 2 são 4, escorrega 2, pega 0, bota em cima, cai embaixo ali, mais 5 vira 9. Eu acho que vocês estão um pouco errados, sabe por quê? Porque Paulo eu sei quem é, conheço as obras dele. Jesus eu sei muito bem, mas vocês, é pau neles, pau no gato, sem massagem. O demônio brincou de MMA com essa cambada de vagabundo falso. Vocês entenderam? Entendeu, irmão? Por que hoje não manifesta mais demônio dentro das igrejas? Não tem poder, não tem ousadia, não tem unção de verdade. De verdade, unção não tem. Unção de verdade não tem. Não tem. Não tem. Irmãos, eu vou contar E quem vê esse vídeo aqui, que me conhece, pode desmentir para mim aí no comentário, pode dizer assim, você é um mentiroso, você vai morrer, você está contando mentira. Agora, se alguém que vê esse vídeo sabe que o que eu estou falando é verdade, glorifica a Deus aí junto comigo pelo que eu estou falando. Outro dia, depois de orar por alguém que estava possesso de demônios, faz o quê? Faz uns 15 dias, eu acho, faz menos que isso. Por isso que eu falo, irmãos, assim, poxa, às vezes eu me sinto abatido, fraco, triste, como todo mundo, cristão de verdade. A diferença é aquele que não é cristão de verdade, porque ele vai ficar triste, fraco, abatido, vai morrer e não vai sair disso. Então, após eu ter orado e quebrado as forças do mal em nome de Jesus, não no meu, ao chegar perto do endemoniado, já com sua consciência, né? Ele olhou para mim e disse o seguinte, irmãos. Isso eu falo para a glória de Deus, para que você que tem a paciência de ver esse vídeo aí, parece despretensioso e não é, tem propósito esse vídeo, para que você cresça em nome de Jesus e faça, e me ajude a fazer esse trabalho, falar de Jesus, orar por endemoniados, orar por enfermos. Esse é o trabalho de Jesus, irmãos. Não é, o trabalho de Jesus não é ficar gritando dentro de igreja, Jesus está voltando, arrependa-se, calamai. Não, esse não é o trabalho que Jesus mandou fazer. Fica gritando dentro de igreja que Jesus está voltando, não é. Grita na rua, vai na praça, evangeliza. Esse é o trabalho. Fale do amor de Deus para o seu colega de trabalho. Dê exemplo nas ruas. Ore pelos enfermos. Ore pelos doentes. Ficar gritando dentro de igreja que Jesus está voltando não vale nada, irmãos. Não vale nada. Não vale nada. Não adianta o processo. Não é prático. Não é viver o evangelho. Não é. Eu vou até ser ousado aqui, tá? Para você que não conhece a Deus de verdade, não diga isso que você vai pensar que você está blasfemando. Mas ficar gritando que Jesus está voltando dentro de igreja é uma perda de tempo. É encher linguiça. É adular, é bajular, é apacentar ovelhas gordas. Não vale nada para Deus. Vale para Deus salvar o perdido. Falar do amor de Deus. Falar de Jesus para aquele que está doente de alma, sabe? Aquele que está doente, aquele que está afundado no pecado que... Aí eu lembro essa semana agora, passou, depois de eu ter orado por um rapaz também com, assim,
pseudo problema psicológico, né, psiquiátrico. Era demônios, né? Eu orei repreendendo o mal, pus as mãos sobre a cabeça dele e tal. Depois ele falou: muito obrigado, irmão, por você falar do evangelho para mim. Eu gosto muito de ouvir do evangelho. Muito obrigado por você ter orado por mim. Qual o seu nome? Luiz Henrique. Quase que eu falei assim: não precisa lembrar do meu nome não, lembra de Jesus. Esqueci de falar isso na hora. Mas a glória é sempre do Senhor. Sempre dele, de mais ninguém. E aí nesse outro caso que eu estava contando, o rapaz também estava endemoniado. Quando eu cheguei, ele falou assim, irmãos: o Deus Todo-Poderoso, né? Quando ele chega de uma forma diferente, né? Eu falei: você sabe, né? Ele é. Entendeu, irmãos? Porque eu falo, uma parte de mim se alegra muito com isso, outra parte de mim reitera mais ainda minha tristeza e comprovação de que isso não está sendo feito. Você que está vendo esse vídeo aí, qual foi a última vez que você orou por um endemoniado e ele ficou liberto? Qual foi o último ano que aconteceu isso na sua vida? Qual foi o último ano que manifestou um endemoniado na sua igreja, na sua congregação, onde você vai com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto afinco, e a pessoa foi liberta? Qual foi esse? Em que ano foi isso? Foi na década de 90? De 80? Eu estive lá também. Eu vi isso. Aprendi. Só que tem uma diferença, eu pratico. Então, irmãos, é desanimador, né? Você vê que eu começo lendo um texto e aí Deus vai... É que tanta coisa assim pra... E eu fico impressionado que esse tipo de coisa, irmãos, não está sendo ensinado dentro das igrejas. Você pega um monte de gente ensinando coisas enfadonhas, coisas que servem para ocupar muito a cabeça das pessoas e tirar o foco, leva para outro lugar, para que elas percam o centro, que é Cristo. Atenção com isso. Atenção com o que está sendo ensinado dentro das suas igrejas. Eu falo com tristeza no coração, porque Satanás, irmãos, ele é mestre dos disfarces. Mestre dos disfarces. Então ele está dentro das congregações, dentro das igrejas. Quer ver só uma coisa? Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma bruxa, bem caracterizada de irmã mesmo, e falando, dando técnicas de como é que eles iam se infiltrar, como é que eles estão se fazendo dentro das igrejas, se infiltrando dentro das igrejas. E ela falando, acho que tinha até coque, que tinha cabelo grande também, estava amarrado, se não me engano, ensinando para as pessoas como é que se fazia, entrando na escola dominical, irmão, se acoplando a uma igreja local, ganhando confiança de irmãos nécios, irmãos muito bonzinhos, mas sem conhecimento, sem discernimento, até que eles chegam a ser professores de escola dominical. E ela falava abertamente: para quê? Ensinar as crianças. Ensinar as crianças. Ensinar as crianças. E aí, poxa, mas você vai ensinar bruxaria na escola dominical para as crianças? Sim. Como? Usando a própria palavra de Deus, ela falou abertamente. E colocando ideias avessas na cabeça das crianças como a verdade. Como se fosse verdade. Exemplo: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Você está vendo aqui? Está escrito, olha aqui, está escrito: Jesus, ele odiava os ricos e amava os pobres. Você acha que a criança não vai acreditar nisso? Vendo escrito o que a pessoa acabou de falar.
Pode ser por inferência, por indução, mas a pessoa vai mostrar um texto bíblico. E aí eu vou estender para os adultos. Os adultos. Quantos não são os adultos mal informados por preguiça, porque não querem ler, porque não querem fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Tirar um tempo, gastar um tempo com Deus. Tem gente que pensa que isso é perder tempo. Não é. Pelo contrário, quando você estuda a palavra de Deus, que você gasta o seu tempo com isso, lá na frente, ou daqui a pouco tempo, você vai estar economizando muito tempo que todo mundo vai estar perdendo. Sabe por quê? Porque quando todo mundo estiver assim, sem saber o que fazer, você vai no caminho certo. Quando todo mundo estiver perdido, você vai saber para onde ir. Quando todo mundo estiver sem saber qual é o recurso, você tem o recurso porque você teve sabedoria e ter a decisão no momento certo. Então a palavra de Deus, ela te torna mais inteligente, torna mais sábio. É impossível alguém que estuda a palavra de Deus de verdade e pede orientação ao Espírito Santo de Deus, como eu procuro fazer, essa pessoa seja uma pessoa burra espiritualmente. Não tem como. Não tem como. Então vamos voltar aqui para o texto. Vamos voltar para o texto aqui. Porque a nossa exortação não foi com engano, aí já falamos sobre engano, né? Quanto engano tem por aí nas palavras pregadas, nem com imundícia. Quanta gente vagabundo espiritual, idólatras, imundos espiritualmente estão aí pregando, nem com fraudulência. Quantos fraudulentos estão no reino disfarçados? Mateus 24, exatamente Mateus 24, disfarçados de ministros de Deus. Mas como fomos aprovados de Deus para com o Evangelho, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Isso aqui não precisaria, em hipótese alguma, de nenhum tipo de explicação. Não precisa. Eu fico impressionado que tem coisas ditas assim tão claramente na palavra de Deus, mas as pessoas não leem. Elas ficam lá com o que está sendo falado e é isso aí, e glória a Deus, vamos fazer o evento, vamos fazer o congresso, vamos fazer a conferência, vamos vender o brechó, vamos embora. Mas como fomos aprovados de Deus, já poderia pegar essa primeira parte aqui e dizer exatamente isso. Você pegar aí 100% dos cristãos de hoje, dentro das igrejas, pega só essa primeira partezinha aqui, ó. Mas, vírgula, como fomos aprovados de Deus. 99 já foi pro ralo. 99 assim, ó, pro ralo. Ser aprovado de Deus, irmãos, não é fácil não. Implica em Deus te quebrar, implica em Deus amassar você, implica você passar por provas, às vezes no seu próprio corpo, tá? Estou falando do que eu vivo. E você passar por provas na sua casa, no seu trabalho. E ser aprovado por Deus, para Deus, para fazer o trabalho dele. Aí vamos voltar à mesma pergunta. Você pega 100% dos cristãos de dentro das igrejas hoje, estão aprovados por Deus?
E gente que está ensinando na escola dominical, gente que está lá na frente com o microfone na mão. Sepulcros caiados. Lata vazia. Símbolo que retina. Só faz barulho. Não tem nada dentro. Conteúdo não tem. Então a maioria dos cristãos de hoje não estão aprovados por Deus. Porque também esse nem é de verdade o seu interesse. O interesse do cristão de hoje, do crente de hoje, é ser aprovado pelo sistema religioso, ser aprovado pelos homens. A mim isso pouco interessa. Isso é lixo, isso é cocô, desculpa a expressão. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Entendeu por que eu falei tão enfaticamente agora? Existe um propósito para que você seja aprovado por Deus. E falar do Evangelho não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que tem autoridade para isso. Não é. Para que o Evangelho nos fosse confiado. Você sabe o que é isso? Você sabe que os anjos queriam fazer esse trabalho aqui. Então você entendeu assim, que o sarrafo, quem entende de obra sabe o que eu estou falando, o sarrafo está lá no alto, não é nessa rasura toda que está todo mundo aí não. O sarrafo o buraco não é nem mais em cima, o buraco é lá em cima, o buraco não é nem mais embaixo, é lá em cima e dificilmente estão alcançando. Dificilmente. Pensa, quem queria fazer esse trabalho seriam os anjos. Deus não deixou para mim e para você. Fracos, sujos, pecadores, feitos de barro. E aí eu que não sou burro nem nada, já sabendo disso, o que eu procuro fazer? Me aperfeiçoar, porque Ele nos chamou para a perfeição. Ele nos chamou para a perfeição, Ele não chamou a gente para ficar aí de bobeira, dando mole para Kojak e assim, esperando o tempo passar. Não, Ele nos chamou à perfeição. Se você não se aperfeiçoar, você não está digno de falar do Evangelho. Aqui, ó. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Você aí que está vendo esse vídeo aí, esquece os outros agora, você está aprovado diante de Deus para que o Evangelho seja confiado? Você está? Está aprovado diante de Deus para que o Evangelho seja confiado a você? Analisa a sua vida aí. Analisa a sua vida. Será que você já não se tornou aquele crente, sabe? Vou para a igreja, aí depois volta, assiste o culto. Ai, que benção, né, irmão? Deus falou que aí a palavra foi tremenda, né? Nossa, a palavra foi... Deus falou, Deus bradou na terra. Por favor, irmãos, acorda, irmão. Acorda, irmão. O inferno está esperando vocês, irmãos. Tá cheio de demônio lá dizendo assim, ó, vem, aê, mais um, vem. Cheio de demônio fazendo isso. E vocês estão indo, ladeira, morro abaixo. Como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que aprova os nossos corações. Então, ser aprovado por Deus para que você consiga ser o veículo desse Evangelho, né? Fui beber uma água ali, que eu tô gripado. O que é ser aprovado por Deus para você ser veículo desse Evangelho? É que
4 diz isso, né? Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Ou seja, com veemência. Tipo eu. Tipo João Batista. Uns caras assim que não são muito agradáveis assim, nem muito palatáveis para todo mundo. Não é todo mundo que suporta a gente assim não, tá bom? Não tô nem aí pra isso. É pau no gato sem massagem. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não, isso aí é uma parte que me pega bonito. Olha aí, eu amo a palavra de Deus. Se eu largar Jesus, eu tô doido mesmo. Eu fico bem desanimado às vezes, tá, irmãos? Justamente porque a palavra de Deus ela é real. E justamente porque você procura viver, você procura cumprir os desígnios de Deus na sua vida, e todo mundo à sua volta, inclusive os seus, não colaboram. Vamos lá. Não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Quantos são os que pregam, os que falam, os que ensinam, os que estão por aí falando para agradar homens? Nossa, quanto eu já presenciei isso, assim, ó, ao vivo em cores. Um puxa-saquismo exacerbado, sabe? Uma gente que para eles vale mais puxar saco do pastor e da família. Conheço história de congregações quase inteiras que pararam no tempo, olhando a família do pastor progredir, seus filhos virarem isso, virarem aquilo, serem doutores, serem pilotos, serem não sei o que, e a congregação continuou pobre. Os filhos da congregação continuam pobres. A mente Desculpa. A mente das pessoas continua pobre. Mas para muitos desses valeu mais a pena parar no tempo e ficar adulando a família do pastor, ficar admirando a família do pastor, enquanto muitos não tem nem, não vou falar nem do primeiro não, tá? Fala o segundo. Enquanto muitos não tem nem o segundo grau completo, com tanta facilidade que tem hoje aí para estudar, continuam em subempregos, não sabem nem o que é empreender, não sabem, vivem de fazer pequenos serviços para os outros, até quando a saúde der. Aí quando não der, sei lá, depende do BPC Loas. Estuda aí pra você saber o que é isso, por favor. Se conseguir, né? Então, não para agradar a homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Deus, quando ele olha pro coração humano, você acha que não sabe não quem é que está puxando o saco do homem, quem é que está fazendo a obra de Deus de verdade? Deus sabe. Tem um versículo que diz assim: nisso vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Isso aqui é o que há. É o que há de moda no Evangelho de hoje. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Pretexto de avareza, irmãos. Palavras lisonjeiras, sabe? Estão sempre elogiando. E não, irmão, que isso, irmão? Isso é uma benção, irmão. Caramba, poxa. Foge disso, irmãos. Foge de tapinha nas costas. Você não precisa de elogio de ninguém. Não precisa de elogio de ninguém. Isso vai te custar caro. Isso vai te custar caro, porque Deus diz na palavra aqui que acabamos de ler, Deus reprova os corações. Tapinha nas costas e elogios não fazem entrar no céu. O que faz entrar no céu é viver a palavra de Deus, o Deus que prova os corações.
Esse mesmo Deus que prova os corações, que está escrito aqui que eu acabei de ler. Não para agradar a homens, mas a Deus que prova os corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Sabe essa gente que vive bajulando, vive puxando o saco? Não, pastor, pode deixar. Não sei o quê. Pode deixar. Parece que o cara não tem vida. Parece que a pessoa não tem vida. Vive para puxar saco do pastor e da família dele. Estou te falando uma coisa que muita gente não tem coragem de falar para você. Antes que você perca a sua vida fazendo isso. E Deus não está, como você gosta de mistério, Deus não está nesse negócio, terra. Deus não está. Deus não gosta de você sendo subserviente o tempo todo, sendo capacho o tempo todo. Porque assim... Aqui, ó. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar homens. E aqui cadê? Aqui, ó. No versículo 2, como sabeis, tornamo-nos ousados em Deus. Ousados em Deus. Ousados em Deus. Quem é puxa-saco vai se tornar ousado em Deus? Quem é puxa-saco? Puxa-saco de família de líder. Sabe, parece que os filhos do pastor, da pastora, que nem existe pastora na Bíblia, tá? Pense você o que quiser, você não conhece Bíblia, não conhece Deus, você não é convertido, você acha isso. Ai, a minha pastora pode ter o dom de pastorear? Sim. Pode ter unção para isso? Sim. Isso aqui é caneta, tá? Mas a função pastor, a eleição pastor, não é cargo, é dada por Deus e é para homens, biblicamente falando. Por isso que eu chamo muito de vagabundos espirituais, porque não são pastores, são comedores de dízimo, comedores de oferta, comedores de dinheiro de órfão e de viúva. E como eu já li na palavra no vídeo que está aí da dízimo de uma vez por todas, são fraudulentos, eles são enganadores, eles defraudam o salário do trabalhador. Vê lá o vídeo dízimo de uma vez por todas, você vai ver eu lendo essas coisas para você. Só que isso aí já está disponível para todo mundo há anos e anos, só que as pessoas não leem. Então, muito cuidado, não pare no tempo por causa da família de ninguém. Cumpra o chamado de Deus para a sua vida, que os anjos queriam fazer, Deus não deixou, confiou a você. Mas um crente banana, um crente fraco de espírito, um crente mole, um crente que não aguenta pancada, um crente que não sabe o que é ser curado por Deus, um crente que não sabe o que é orar por um endemoniado, um crente que não sabe o que é orar por um enfermo, um crente que não sabe o que é você evangelizar até que você consiga apresentar uma alma a Jesus. Jamais sabe quem é Deus, jamais conhece o Evangelho de verdade, nem foi convertido, não foi convencido. 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Isso aí a gente sabe que tem hoje é avareza, né? O que impera nas igrejas de avareza, você está de olho grande, é no dinheiro que os irmãos vão trazer, tá bom? No carro que o irmão chegou bacana, nossa, você vai querer ter um daquele também, né? Vai, você e o irmão junto pro inferno, com o carro e tudo. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Tem muita gente. Você acredita que tem vagabundo que se diz apóstolo hoje? Tem. Ih, que mais tem? Ai, o apóstolo fulano. Ok, irmãos, acorda pelo amor de Deus, gente. Para de puxar saco desses vagabundos. Tá o nome deles aqui? Tá? E os que estão aqui estão dizendo que eles
Eles escolheram não ser pesados aos outros, mesmo que pudessem, não escolheram ser pesados, mas os que estão aqui hoje, em 2023, estão dizendo que são apóstolos, cambada de vagabundo, safado, dignos do inferno. Dignos do inferno. Versículo 6, e não buscamos a glória dos homens, nem de vós. Quantos não são os que estão com o microfone na mão buscando glória de homem? Eu estava conversando com um colega, falando de mundo, né? Cosmovisão. Estava falando com um colega ontem que exatamente as pessoas estão assim, elas estão buscando like desesperadamente, estão buscando ser vistas, tá todo mundo tirando a roupa, mostrando a bunda na internet. Literalmente irmãs de biquíni, irmãos mostrando os seus bracinhos, sabe, os seus bracinhos fortinhos, mostrando, irmãos mostrando eles malhando na academia para poder, de hoje tá pago. Ô irmãos, você que conhece aqui meus vídeos, você vai ver eu fazendo exercícios aí. Tem alguns pouquíssimos vídeos, e é justamente para que a gente prepare a nossa carne, prepare o seu corpo, prepare a sua saúde. Por exemplo, eu estou gripado agora porque eu trabalho à noite e eu fico gripado porque eu pego às vezes muito frio à noite, eu tenho que pegar pacientes muito pesados, entendeu? E isso, se você não cuidar do seu corpo, chega uma hora que a sua imunidade ela baixa, você lida com gente de todos os tipos de doenças possíveis e imagináveis. Então eu sei do que eu estou falando. Só que daí você ir para uma academia, ficar lá, filmando. O de hoje está pago. Vai pagar lá no inferno também. Isso aí é tudo carne, tudo fraco. Vai pagar no inferno. O inferno te aguarda, irmãozinho. Ô, irmãzinha, você que está botando a roupinha coladinha na bunda aí, irmãzinha, irmãzinha. Satanás está sendo seu personal style. É ele que está te ajudando a botar, sabe aquela leg bem coladinha, mostrando tudo? Então, fazendo os irmãos pecarem. Inclusive, você querendo mostrar a sua bundinha levantadinha para o alto, como diz uma colega que eu conheço lá em cima no trabalho, o glúteo lá na nuca, para mostrar, não para os irmãos só da irmã, não, né? Para mostrar para os rapazes da academia. Você acha que Jesus não está te vendo não, irmãzinha? Hein? Você acha que você é louca? Você é burra? Vai botar uma roupa decente? Existe pecado em ir para academia? Não. Mas do jeito que você faz é pecado. Sabe aquele aparelho que você abre as pernas? Isso. Com a roupa que você usa? Igual todo mundo? Para mostrar tudo que deveria ser mostrado somente para o seu marido? Ou para aquele pretenso seu marido? Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer, irmã. Eu não sei porque Deus está me dirigindo a falar com irmãs assim. Vê que o texto vai, o texto vem, daqui a pouco tem coisa para irmã, né? Talvez seja porque ninguém tem coragem de falar contra os pecados que as irmãs cometem, né? Mas é necessário falar, é necessário que haja conversão das irmãs, porque não existem mais mulheres de Deus como antigamente, como a minha mãe, não existem mais, infelizmente. Então, os pecados que as irmãs têm cometido, indo para a academia se comportando igual essas garotinhas do mundo, mostrando a bunda, as calcinhas tudo apertadinha, sabe, os topzinhos com a barriguinha de fora, sabe, aqui em cima. Mas irmãs, isso aí. Irmãs, saudações, tá? O inferno as aguarda, tá bom? Não me interessa o que o seu marido vai pensar sobre isso, que o seu pastor vai falar. Ele vai junto com você pro inferno se ele aprova isso, tá bom? Porque o que está na palavra de Deus aqui é um pouquinho diferente, tá? E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, vê que diferente, né? Foram brandos, sendo apóstolos, tendo autoridade de apóstolo, tendo direito de apóstolo, foram brandos no meio da igreja, como a ama que cria seus filhos. Uma ama
que é quem cria filhos, né? Por exemplo, uma ama é tipo uma pessoa que ela é a criada de confiança de uma patroa. Entendeu? O apóstolo está dizendo aqui, ó, como a ama que cria seus filhos, não querendo reconhecimento de ninguém, tendo toda a autoridade, comissionado por Deus, preferiu ser como a ama que cria os filhos, sendo brando, ensinando. Vê a diferença dos de hoje? Desculpa a expressão, não são bosta nenhuma, então querendo tudo que os originais não queriam, inclusive o dinheiro que os originais, inclusive, trabalhavam para se sustentar. Mas hoje não. Aí batem no peito e falam, digno é o trabalhador do seu salário. Aí eles usam isso para dizer que se eles trabalham na obra, é digno que os irmãos ofertem na vida deles, que eles tenham um salário da casa do Senhor. O inferno os aguarda. O inferno os aguarda. Eu falo isso com alegria. O inferno os aguarda, senhores. O inferno os aguarda. Antes fomos brandos entre vós como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. E vai ficando cada vez pior, né, a palavra de Deus. Olha só, ó. Quer dizer, os caras trabalharam para não ser pesado para a igreja, né? Os verdadeiros líderes, olha isso. Compara com os vagabundos de hoje aí. Aí no versículo 10 aqui, ó. Vós e Deus, olha só, para o camarada falar assim, vós e Deus, juntando você e Deus, vocês são testemunha do que eu estou falando é verdade. É isso que esses caras tinham um aval para dizer. Olha isso. Quem se conhece hoje aí que está falando assim e que tem justiça no que fala, tem veracidade no que fala? Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, olha isso, olha o perigo, quão santa e justa e irrepreensivelmente nós houvemos para convosco os que crestes. Os que você conhece aí são testemunhas santas? E são testemunhas justas? Pega essa liderança toda de hoje e bota num saco e avalia. Pega esse crivo que eu estou falando aqui, não porque eu estou falando, tá? Pega isso aqui que está escrito. Esse é um método de avaliação de Deus, não meu, tá bom? Eram testemunhas santas, quão santas, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco. Santo, justo e irrepreensível. Outra coisa, assinado embaixo por Deus. Pega essa camada aí e avalia desse jeito. Deus vai olhar o papel assim e falar assim, ó, chega isso pra lá, senão eu vou queimar todo mundo. Parte isso aí dos meus olhos aí, porque você não tá sabendo, não, que nos meus olhos sai chama de fogo. Eu vou fulminar essa rapaziada toda aí. Vou queimar todo mundo, vai virar tudo churrasco, menos que carvão. Vai torrar tudo. Assim como bem sabeis de que de modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos. Ou seja, eles exortavam, consolavam uns aos outros, e a vida deles era um testemunho a cada um de vós, como pai aos filhos.
para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Tem mais um pouco de versículo pela frente, mas eu vou parar por aqui. Para que vos conduzisseis. Não esquece disso. Eu estou lendo isso. Não esquece do que eu estou lendo. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, qualquer coisa passada disso aqui é invenção de homem. Ele nos chama para sermos conduzidos dignamente para o seu reino, até alcançar a estatura de varão, de varoa. Tá bom, irmãzinha da academia? De varoa perfeita. Varoa perfeita não é aquela que tem o glúteo lá na nuca, não, mas que tem o coração contrito e quebrantado. Serva do Deus Altíssimo, que quando se porta pelas ruas o mundo espiritual conhece, que os demônios não têm como apontar dedos, porque levam uma vida santificada. Estou falando isso porque muito hoje está confundido a vida da igreja com a vida do mundo. Sabe a turma do nada a ver? Não tem nada a ver. Isso é bobagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no inferno vai ter uma plaquinha na parte de cima, assim, de uma entrada, escrito assim, ó: turma do nada a ver. Cuidado pra você não entrar por lá. Toma cuidado. Vai estar uma galera lá, vai estar todo mundo se empurrando, mas não se preocupa, tem lugar para todo mundo. Na turminha do nada a ver, e tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Não vai faltar lugar. Cuidado para você não ir para lá. Cuidado para não ir para lá. Eu sei que eu estou fazendo aqui um trabalho que não é meu, é do Senhor. Às vezes algumas coisas que eu falo não agradam a muita gente. Eu não estou interessado nisso. Eu tenho que falar a verdade, tenho que fazer meu trabalho. Senão Deus cobra de mim. Deus não me chamou para ser covarde. Outro dia num vídeo comentaram, né? Tipo assim, se você está dizendo isso, então por que você não está fazendo? As pessoas às vezes acham que fazer obra de Deus você tem que estar com o microfone na mão. Deixa eu ver aqui. Eu tenho microfones em casa. Eu tenho. Meio simplesinho, mas tá até meio empoeirado. Isso remete ao tempo em que isso deixou de estar no meu coração como prioridade, que é o que acontece com você que está vendo isso aqui. O microfone só tá sem o cabinho aqui que tá dentro da caixa. Não tem só esse não. Então o que acontece? Vamos lá. Isso aqui é lixo, é esterco, é cocô. Cuidado com pessoas que estão usando isso aqui, ó. Porque Deus está dizendo, Deus está mandando falar, Rabachaia. Deus está dizendo, irmãos, receba agora a unção do... Cuidado. Quer ouvir alguém falar no microfone? Pronto, estou com o microfone. Só que não vai ser muito gostoso no seu ouvido o que eu estou dizendo.
não vai ser muito legal para você. Você não vai se agradar muito do que eu tenho para dizer no microfone. Por isso que Deus está preparando o meu caminho. Porque eu não vou parar para falar qualquer coisa para qualquer um. O que eu tenho para dizer é específico. O que eu tenho para dizer é específico. Não vão ser todos os lugares que vão se abrir para eu falar e eu não estou nem aí para isso. Por isso que eu não fico mais como era na minha época de jovem, querendo cantar em igreja, disputando bateria para tocar. Meu Deus. Por isso que eu dou glória a Deus por quem Deus me formou hoje. Tá vendo? Assim cabo. É pra ver se você acorda. Por isso que eu dou glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui faz o coração de muita gente. Botou o microfone na mão, nossa, a unção chega, sabe? Parece que vem uma luz assim, o som. Deus está falando agora. Olha o microfone. Irmãos, são fantoches, irmãos. Acorda, igreja. São fantoches, igreja. São marionetes, igreja. Acorda. Acorda, são marionetes de Satanás. Acorda, igreja. Satanás está ensinando, igreja. Abre os seus olhos. São marionetes, igreja. São marionetes, são fantoches. Acorda, igreja. Acorda. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus me lembrou exatamente daquele trecho da palavra que diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito. Vem aí o noivo. Eu encerro esse vídeo assim. E todas estavam dormindo. Não espere para perceber que o microfone deles. Obrigado, Jesus, pela revelação. O microfone deles jamais esteve ligado com o céu. Glória a Deus.